Hoje no Tertúlias Criminológicas nós estamos tendo o prazer de receber Jaqueline Signoretto. Jaqueline Signoretto, que está aqui conosco, é graduada pela Universidade de São Paulo em Ciências Sociais, mestre em Sociologia também pela USP em 2001 e doutora em Sociologia também pela USP em 2007. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Sociologia. Tem experiência em Sociologia, em Administração da Justiça, Sociologia da Violência e atua em vários temas: administração, institucionalização de conflitos, acesso à justiça, violência, segurança pública e sistema de justiça. Portanto, nada mais adequado do que ouvir a professora Jaqueline Signoretto sobre todo esse aumento vertiginoso de mortes aqui em São Paulo. São gente matando policiais, policiais matando gente. Nós tivemos um incremento altíssimo de mortes nos últimos dias e isso tudo dá a sensação de fazer parte de um contexto de uma política de Estado aqui em São Paulo. Então vamos falar um pouquinho dessa política de Estado, um pouco do teu trabalho, o que você está desenvolvendo lá na Universidade Federal de São Carlos, com seus alunos, as próximas pesquisas e também depois nós vamos falar um pouquinho, claro, do seu livro A Justiça Perto do Povo, Reforma e Gestão de Conflitos. É um livro publicado pela editora Alameda, é isso mesmo? Ano de 2011. Alameda de 2011, o livro. Nós vamos falar um pouquinho também deste livro aqui, Jaqueline. Tudo bem? Pois então, seja bem-vinda ao nosso Tertúlias. Então, você colocou o tema das mortes, né, de policiais e de cidadãos que tem ocorrido nos últimos meses, né, uma coisa muito recente. O Brasil tinha uma taxa histórica, e São Paulo e Rio de Janeiro eram cidades que impulsionavam essas taxas de homicídio, que destoavam, inclusive, daquilo que acontecia em outras cidades da América Latina, certo? São Paulo e Rio de Janeiro tinham taxas que estavam acima dessa média das cidades latino-americanas, e essa aceleração dos homicídios, que começou em 1990, passou a ter um declínio nos anos 2000. Né? Esse declínio pode ser atribuído a muitas causas, né? Mas os pesquisadores que têm estudado essa temática têm apontado, inclusive, que uma das questões que pode ter influenciado no declínio dos homicídios, no caso de São Paulo, já que outros crimes não declinam, né? Os roubos, furtos de veículos, crimes patrimoniais não declinam, é uma coisa específica dos homicídios, né? Se tem falado muito sobre o papel desempenhado pela própria organização do crime, a partir, né, das redes criminais e de certos conteúdos valorativos que estariam sendo desenvolvidos. Seria o PCC? Quando a gente fala de organização criminosa... Poderíamos dizer, é o PCC, mas só que não é o PCC que está elaborando esses conteúdos normativos, certo? São conteúdos normativos que têm ampla aceitação, inclusive, nas camadas populares, né, nos bairros populares, que se trata de uma tentativa de refrear, né, essas mortes violentas que vinham acontecendo nos bairros, que vinham vitimando, né, a juventude, e essa juventude que tem uma classe social específica, que tem um local de residência específico, que tem uma qualificação profissional específica, uma escolaridade e uma cor de pele. Né? Grosso modo, a gente poderia dizer que se trata de uma população negra, quer dizer, composta, né, de pessoas de cor preta, mas também de cor parda, né, tudo isso compõe a população negra, que daria, na cidade de São Paulo, mais ou menos 55% da nossa população, certo? E que estaria sendo vítima, né, dessa mortandade desenfreada, né, a ponto de o movimento negro ter qualificado isso como genocídio da população negra. A genocídio, né? Da juventude negra, pelo fato de não ser um ato isolado, disso ter uma duração ao longo do tempo, de vitimar uma população específica durante muitos anos. Certo? Isso de 2000 para cá caiu, então, mas... esse genocídio da população negra teria conhecido um refreamento, né, por conta do desenvolvimento de normas de regulação de conduta, né, que, vamos dizer, não são impostas pelo PCC, mas são vigiadas
né? Pelo PCC. Que, Pelo por PCC, exemplo... O PCC também é uma coisa curiosa, né? Porque o PCC não é uma organização e é muito nos moldes clássicos que a gente poderia conhecer, né? Na verdade, ele é composto de várias redes, né? De várias... Enfim, ele é uma coisa para quem está dentro, é outra coisa para quem está fora, né? Então, ele tem uma materialidade muito maior no interior dos presídios, mas nos bairros populares ele faz sentir a sua presença por meio desses códigos, né? E de pessoas que estão dispostas, num determinado lugar, num determinado momento, a vigiar e fazer valer esses códigos, né? Então, o que foi desenvolvido? Determinados mecanismos de administração de conflitos, que são chamados de debates, né? E esses... Eles chamam de debates. Eles, né? E a população conhece, né, essa linguagem, adotou essa linguagem, né? Em que, enfim, você desenvolve ali mecanismos de administração de conflitos, né, que teriam tido o potencial de reduzir essas mortes violentas por conta de acertos, né, ligados aos negócios da droga, ligados às questões de conflitos de vizinhança nesses lugares aonde essas redes, né, ligadas à gestão da droga teriam um domínio territorial, né? Então agora, eles fariam isso... a gente não tem como medir, tá certo? O impacto disso, se é 70% dos homicídios, se é 25% que estaria sendo afetado por esses mecanismos, mas a gente sabe que eles hoje estão presentes. São mecanismos que nós poderíamos dizer, Jaqueline, paralelos, porque não é algo institucionalizado, não é do são governo. Mecanismos societários. Mecanismos societários. Certo, é a própria sociedade que já vai criando suas regras. Informais, Aham. certo, que estão trabalhando em torno de regras que têm uma aceitação ampla. Vocês conseguiram já, como sociólogos, ou algum sociólogo já conseguiu, que você saiba, fazer uma constatação empírica desses códigos todos? Eu não fiz no meu trabalho de campo, porque eu trabalho justamente no meu trabalho de campo com os agentes do Estado, né? Mas a gente pode citar, sim, o desenvolvimento do trabalho de vários pesquisadores do Estado de São Paulo ligados, principalmente à Universidade de São Paulo e à Universidade Federal de São Carlos, né? Que seria o Gabriel Feltran, que seria o Daniel Irata Veloso, que seria a Karina Biondi, o Adalton Marques, a Camila Nunes Dias, que constataram, né? Agora, não existe só por parte de pesquisadores fazendo essa constatação. A própria polícia, né, sabe e tem apurado e tem agido em situações onde esses debates ocorrem e se desenvolvem, né? Então, um dos casos mesmo que a gente tem acompanhado com atenção são dois casos em que a polícia agiu em função de saber da ocorrência desses debates, né? Num deles houve um homicídio que passou a ser apurado e investigado, né, por uma delegacia de um município do interior de São Paulo, aonde, na verdade, não se, pelo método da apuração clássica, né, da investigação judicial clássica, é aquela coisa, tem que identificar as pessoas e tem que fazer investigação e tudo. E esse inquérito já está correndo há 5 anos, né, e até hoje o sistema de justiça não conseguiu dar uma solução. Foi a PM que matou? Não. Esse é o outro caso que aconteceu esse ano. Teve um caso neste ano a PM matou 9 pessoas. Isso, em que a Rota foi fazer uma abordagem, né, de uma residência onde estaria ocorrendo um desses debates, que culminou na morte de 9 pessoas. Né? Os debates, nós podemos dizer que são julgamentos paralelos que eles fazem? São mecanismos alternativos de administração de conflitos, certo? Eles são pautados no modelo do julgamento, né? Fazem empréstimo de alguns rituais que são comuns à justiça oficial, mas também guardam diferenças em relação a ela, né? Então, o que a gente tem visto dos casos que a gente tem observado, e aí já são análises que eu tenho feito com a minha equipe de pesquisa lá em São Carlos, né, na Federal de São Carlos, no Departamento de Sociologia, é que a gente tem observado a prevalência do lugar da vítima, né, em detrimento do depoimento dos acusados, né? Então, isso difere um pouco do ritual judiciário clássico praticado pelo Estado, né? Então, a gente não pode dizer, ele se inspira em muitas coisas no ritual judiciário. Mas tem regras próprias.
mas em outras coisas ele se distancia. Se distancia. Aham. E uma coisa também, desculpa te interromper, que ele se distancia muito do modelo clássico da justiça, é a procura da construção de um consenso, né, de uma verdade sobre os fatos que seja compartilhada, né, em várias instâncias por várias pessoas. Então isso é diferente da formação de convicção do juiz, certo? Esses juízes que estão julgando esta causa, né, primeiro que é um colegiado, né, não se trata de um juiz julgando, é um colegiado que tem que chegar a um consenso, certo? A construção de uma verdade que seja pactuada e construída ao longo do processo, né, em que muita gente participa dessa construção de verdade, né? E no caso da justiça formal, né, isso não acontece, né? Você tem duas versões que são confrontadas até o final e quem toma a decisão é um juiz. Outro dia nós ouvimos aqui no Tertúlias a Camila Dias Nunes e ela nos disse, foi a tese de doutoramento dela, que dentro dos presídios a constatação empírica do PCC é inequívoca, que eles dominam mesmo. E que isso trouxe uma série de consequências, dentre elas a de que reduziu muito o número de mortes. Isso é visível. Note que de 2006 para cá, são pouquíssimas as mortes dentro dos presídios. Eles não deixam matar, tem todo um regramento, para matar precisa de autorização deles, etc. e tal. Portanto, dentro dos presídios, o PCC tem um certo domínio e conseguiu reduzir as mortes. E agora estamos afirmando que também externamente alguns mecanismos societários, normas e códigos foram impostos. Até que ponto essa redução da criminalidade, então, no estado de São Paulo, sobretudo de 2006 para cá, até que ponto isso tem efetiva participação do PCC ou de outros grupos organizados do crime? Pois é, medir em números, até que ponto, em que medida, né, nós não somos capazes de afirmar, porque nós não desenvolvemos ainda uma pesquisa, né, ninguém no estado de São Paulo desenvolveu uma pesquisa que fosse capaz de dimensionar isso, certo? Agora, é uma constatação empírica também dos pesquisadores que estão em campo pesquisando as periferias e as dinâmicas criminais nas periferias de São Paulo e que tem constatado que estes mecanismos, né, têm operado para administrar conflitos e que esta forma de administrar conflitos teve impacto, né, na redução do número de mortes. Então, um desses casos que eu narrei para você, que é um caso que a gente estuda, por exemplo, havia invocação de uma pessoa que pediu o debate, né, que invocou esse julgamento, né, que tinha a pretensão de matar 4 pessoas que teriam causado a morte do seu irmão. E, na verdade, ele só teve autorização para matar 1. Né? Então, neste caso empírico, a gente pôde verificar que o fato de haver essa instância de administração de conflitos, de ela ter legitimidade, de haver esse processo de discussão, né, onde a verdade dos fatos vai sendo construída por consenso, poupou a vida de 3 pessoas, certo? É um caso. Existem debates acontecendo na cidade de São Paulo, no interior, nas cidades do interior de São Paulo, todos os dias. Todos os dias. Certo? Isso já está empiricamente constatado. Isso já está empiricamente constatado. Agora, isso teve um ponto de inflexão no ano de 2012, no ano que nós estamos. Pois é. E aí, o então, que aconteceu em 2012? O crescimento dos homicídios, né? Então, de um lado, quer dizer, esses debates que foram utilizados, né, como mecanismos de solução de conflitos, visando, né, uma redução da morte violenta, tem sido praticado para administrar os conflitos de vizinhança nos bairros populares, de relações interpessoais nesses bairros e de negócios do crime, do próprio crime, né? O acerto dos negócios, a gerência, vamos dizer, da economia criminal, né? No entanto, essas mesmas pessoas e o mesmo mecanismo que dá sustentação à força desse mecanismo alternativo de solução de conflitos está baseado nos princípios que o PCC também defende de combate da polícia, né? Então, a solução mais pacífica possível que se busca para um tipo de conflito não é buscada para o outro, né? Então, se os protagonistas são pessoas ligadas à economia da droga ou se são vizinhos, certo, dos bairros populares aonde os negócios da droga têm interesse,
se buscam soluções alternativas e pacíficas e tal. Agora, se o conflito é com a polícia, se o conflito é com o Estado, a disposição é outra, o mecanismo de administração é outro, certo? E esse mecanismo, quem tem dado o tom primordial desse mecanismo é a própria polícia, né, que escolheu o combate, fazer o combate do crime mediante uma estratégia militar do confronto armado e de eliminação do inimigo, certo? Então, não existe a disposição de administrar pacificamente o conflito, nem de um lado, nem de outro. E com isso, nós estamos vendo aí o resultado, essa visão militarizada, então diríamos militarizada dos dois lados, ou seja, uma visão militarizada significa se colocar dentro do contexto de uma guerra. E guerra significa extermínio, porque você não vai trabalhar com o teu inimigo na guerra de outra maneira que não seja exterminar. Então, essa é a lógica que ganhou o conflito todo, pelo menos no estado de São Paulo, né? Esse conflito todo entre PCC e Rota, PCC e policiais e tudo e tal. Ganhou a lógica da guerra. Na lógica da guerra, o que nós temos são inimigos, e inimigos existem para ser eliminados, exterminados. Então, esse tema é que eu gostaria, Jaqueline, que você, no segundo bloco, já começasse falando um pouco aí de tudo isso aqui, dessa lógica da guerra, né? Ok? Muito bem, estamos aqui hoje recebendo no nosso Tertúlias a professora Jaqueline Signoretto, que é socióloga e atualmente professora adjunta na Universidade de São Carlos. Até já!